Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora. O Ponto de Cultura Coco de Umbigada apresenta 4ª edição do Festival Coco de Roda Zumbi Olinda. Venha celebrar a consciência negra com a gente. Cortejo saindo da Praça do Carmo em Olinda com o afoxé Babá Orixalá Funfum e o maracatu Encanto do Pina. A partir das 17 horas no Beco da Macaíba, shows com o Batacossô, Palha de Coco, Mestre Zeca do Rolete, Coco de Umbigada, N-Zambi, Maracatu Estrela Brilhante do Recife. E umas minas também do rap, Femi Gang, 808, Crio, Islã das Minas de Pernambuco. É aberto, é de graça, é na comunidade de Guadalupe. Vamos nessa? Tá na hora do pau comer. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Primeiro Congresso Latino-Americano de Psicologia Corporal. Honrar o corpo no amor e na dor. De 23 a 25 de novembro, no Recife. Informações sobre palestrantes e formas de inscrição no libertas.com.br/congresso. Apoio Universitária FM. Incentivo à alimentação saudável. Da saúde se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Universitária. Universitária. Alto nível pra você. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9 MHz e também pela Universitária AM 820 kHz. São 11h31, começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, acordamos com a notícia de que a Polícia Militar de Pernambuco agiu de forma violenta na noite de ontem, no encerramento do Mimo, que é um festival gratuito, bastante conhecido de música, que foi realizado na cidade de Olinda. Nosso repórter Vitor Aguiar traz informações sobre o ocorrido. Bom dia, Vitor. O que aconteceu em Olinda ontem? Bom dia, Adriana. O Mimo divulgou uma nota em repúdio à atitude da Polícia Militar. Ela teria avançado de maneira truculenta com bombas de efeito moral e violência física contra pessoas que deixavam o concerto do encerramento do festival. Isso foi na noite de ontem, como você bem disse. O festival alegou dispor das autorizações dos órgãos públicos para dispersão até às 23 horas, mas o incidente teria ocorrido às 22. Na nota, eles ainda exigem a apuração das autoridades sobre os responsáveis pelo acontecido. A Polícia Militar, em resposta à Folha de Pernambuco, informou que durante a dispersão, uma pessoa teria arremessado uma garrafa de vidro contra o batalhão, atingindo um dos policiais no olho. O policial foi socorrido e não teve ferimentos graves, e o homem foi preso e autuado em flagrante. Obrigada, Vitor, pelas informações.
Ao longo da semana a gente ainda volta a falar sobre o tema, né? Trazendo notícias sobre as repercussões desse caso, e a gente, ao final do programa também, a gente volta a falar sobre esse dia tão importante aqui no Brasil, que é o 20 de novembro. Hoje o nosso tema é também igualmente importante, que é sobre a lei do estágio, tão pouco discutida e tão descumprida aqui no Brasil. Por que os estagiários são tão desrespeitados no país? É a pergunta de hoje. Você já pode participar dando seu depoimento ou tirando sua dúvida sobre estágio pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Nesse endereço a gente faz a transmissão também ao vivo por streaming, facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, para esclarecer os principais pontos da legislação que rege o estágio, a gente já está aqui no estúdio com Adilson Costa, que é procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Fraudes nas Relações de Estágio. Bom dia, Adilson. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui representando o Ministério Público do Trabalho e tratar de um tema tão importante. Bom dia, muito obrigada, né, por ter vindo esclarecer sobre esse tema. E sobre esse tema pairam várias dúvidas, né, tanto de empregadores quanto de universidades, dos próprios alunos. Eu acho importante a gente começar por algo que deveria ser evidente, mas o que eu acredito é a grande causa das principais irregularidades, né? Que o estágio não é um emprego, não é isso? Exatamente. A lei define o estágio como ato educativo escolar supervisionado. Então é importante frisar que, primeiro, todo estágio é curricular e supervisionado, e a diferença que se faz pela lei é o estágio ser obrigatório ou não obrigatório, mas não existe o estágio extracurricular. E a diferença básica entre estágio obrigatório e não obrigatório é que, sendo obrigatório, o aluno, se não realizar tal estágio, ele não cola grau, ele não terá o diploma. Enquanto que o estágio não obrigatório, ele vai ser utilizado como um complemento à carga horária, desde que isso seja previsto no projeto pedagógico do curso. Mas opcional. Sempre supervisionado e intencionalmente assumido pela instituição de ensino. Então não existe, em teoria não deveria existir, estágio em universidades com alunos universitários sem a participação das universidades. De jeito nenhum, isso não é estágio. Todo estágio tem que ser supervisionado, acompanhado de perto pela instituição de ensino, seja ela universidade, seja ela de ensino médio técnico também. O que é que não faz parte de forma alguma do trabalho do estagiário? O que é que o estagiário não pode fazer? O que ele não pode fazer são atividades que não digam respeito à sua profissão ou à sua formação. Então, se ele for, por exemplo, um aluno de segundo grau que não seja técnico profissionalizante, o mínimo que se tem que respeitar é que a atividade que ele desenvolva sirva para contextualizar o currículo do ensino médio. Mas se você parte para o ensino médio profissionalizante e para o ensino superior, ora, o objetivo maior de um curso superior é formar profissionais em determinadas áreas de conhecimento. Então, se você é aluno de jornalismo, se você é aluno de pedagogia, se você é aluno de engenharia, como estagiário, você não pode realizar atividades que não digam respeito àquelas que são previstas nas leis próprias dessas profissões. Então, ao engenheiro cabem certas atividades, ao jornalista, ao radialista cabem outras atividades, ao médico, ao advogado, ao psicólogo. Então, no estágio, realizar atividades que não sejam compatíveis com essas atividades não é um estágio de verdade. É uma exploração de mão de obra. É uma exploração de mão de obra barata. Por quê? Porque os requisitos da relação de emprego, que são onerosidade, subordinação, pessoalidade, entre outros, eles também estão presentes no estágio. Mas como o objetivo maior do estágio o aprendizado, é educar, é preparar para o trabalho, para o exercício da profissão, a lei excluiu os encargos próprios do emprego. No entanto, se o estágio não for correto, incidem os requisitos da relação de emprego e todos os direitos previstos nas leis sobre o empregado. Por exemplo? Por exemplo, 13º. Por exemplo, recolhimento ao FGTS, recolhimento obrigatório à Previdência Social, entre outros direitos que são previstos em normas coletivas. Então, como na prática o estagiário exerce atividades como se fosse empregado, mas o objetivo é educar, é preparar, é fazer com que ele aprenda e pratique, a lei excluiu os encargos para tornar mais barato, para não tornar oneroso para a empresa. Por quê? Porque o objetivo maior do estágio é que a empresa contribua
com as instituições de ensino para formar melhores profissionais. Então, primeiro erro, não deve existir necessidade de estagiário. Empresa nenhuma, em tese, precisa de estagiário. Inclusive há um limite, não é, Adilson? Há limites legais para a quantidade de estagiários, mas isso ainda é menos importante do que realmente o que a empresa quer, que proposta ela tem. Porque, por exemplo, eu posso ter um estagiário só na empresa e está errado. Eu posso ter 20 e estarem todos corretamente feitos. Por quê? Depende da proporção, Depende né? depende da proposta de atividades, né? E da proporção, claro. A proporção, a lei ali diz que, sendo estágio de nível médio, por exemplo, eu não posso ter mais de 20% do quadro. Do quadro de funcionários, contratados. Né? E é isso que a gente vê aqui em Pernambuco, no Brasil? Olha, como isso é mais fácil de ser aferido, as empresas já têm esse cuidado e não têm. Mas houve tempo, por exemplo, em 2005, 2006, eu coordenei um grupo de inspeção no Ministério do Trabalho e nós encontramos em concessionários de automóveis, grandes concessionários aqui, que tinham, por exemplo, 10 empregados e 100 estagiários. Caramba. Cada grupo de supervisor, cada supervisor tinha em torno de 10 a 20 estagiários de vários cursos para vender carro. O objetivo era a venda? O objetivo era ter mão de obra barata. Então eu queria vendedores e tinha no meu quadro profissionais que eram os supervisores ou os gerentes e cada um comandava um grupo de estudantes de psicologia, administração, contábeis, economia, qualquer curso, para vender carro com metas, com trabalho nos fins de semana e feriados e inclusive eram demitidos se não atingissem a meta. Então isso é um exemplo de exorbitação do que diz a lei, ou seja, tem muito mais de 20% do quadro e além disso era para realizar atividades próprias dos empregados. Então ela precisava de vendedores, que contratassem vendedores. E com de responsabilidade igual a profissionais, com exigências, com obrigações, tudo. E outra, ela não estava interessada em formar melhores profissionais. Ela estava interessada em ter um custo reduzido de sua mão de obra e ter ali pessoas com desenvoltura, né, com habilidades, pessoas que já estavam cursando, né, o nível superior para ser vendedor de automóvel. Mão de obra barata, simplesmente, claro, né? Não que ser vendedor de automóvel seja nenhum demérito, mas é que eu posso ser vendedor de automóvel fazendo qualquer curso, tendo o segundo grau, ou não tendo nem o segundo grau. E sendo remunerado seja remunerado para isso. Sem dúvida. Outro ponto que é bem desrespeitado em relação ao horário, em relação a dias de trabalho, né? Existe na legislação limite para horário, limite para horário de trabalho, por exemplo, trabalhar de madrugada ou trabalhar final de semana e feriado, ou isso vai depender do curso, vai depender das relações. Existem os limites que a lei prevê em relação à jornada de atividades dos estagiários. A quantidade, né? O nível superior, por exemplo, não pode ser mais do que 30 horas semanais. Né? E de preferência 6 horas por dia. Mas a questão é, se aquela atividade que o estagiário vai praticar, vai servir para o seu aprendizado e ela só se realiza na empresa nos fins de semana, cabe à instituição de ensino avaliar juntamente com essa empresa se interessa manter estagiários naquelas atividades para aprender aquele tipo de atividade, se aquilo realmente vai servir para a sua formação e ajustar no termo de compromisso que ele vai ter um horário diferenciado. Agora, a quantidade máxima não pode ser extrapolada. Mas o fato de ser no sábado, domingo ou feriado, isso não é o problema maior. O problema maior é se ele está naqueles horários, porque a empresa, na sua estrutura, só oferece essas atividades naqueles horários. E é importante para ele aprender aquilo. Então, cabe à universidade avaliar se interessa para a formação do aluno que ela quer colocar no mercado aquele tipo de estágio. Então, o fiel medidor, o fiel da balança, digamos assim, é se aquela atividade ou aquele horário, lógico, não extrapolando a carga horária de 6 horas máxima de 6 horas por semana, se aquela atividade realmente contribui para a formação daquele estudante. E só pode ser realizado naquele período, nesse horário. Porque, por exemplo, eu não posso, se eu tiver que aprender a realizar algo que é próprio da minha profissão, e esse algo só ocorre nos fins de semana, eu tenho que me submeter. Os médicos, antes de se formarem, eles sabem que vão dar plantão, certamente, nos fins de semana, né? Os motoristas sabem que trabalham todos os dias. Os que estão à frente de cinemas e teatros sabem que trabalham sábados e domingos. Então, há atividades que normalmente acontecem nesses períodos. Né? Quando a maioria, em tese, está descansando. Mas a realidade faz parte da própria profissão. Então, o estágio, como é também uma parte do desenvolvimento prévio do futuro profissional que ele vai ser, ele também já pode submeter, de certo modo, a essas características próprias da profissão. Contanto que respeite o horário. Contanto que respeite limites máximos, que não atrapalhe a carga horária escolar, que não atrapalhe o seu tempo necessário para estudar e assim por diante. O estagiário, ele recebe folga, deveria receber folga
folga, por exemplo, ele não deveria receber folga porque ele não deveria extrapolar seu horário de trabalho. Ele não pode extrapolar seu horário de trabalho. Né? Então, essa história das Horas empresas extras não darem existe para o folga estagiário. é porque estão descumprindo a legislação, né? Veja, se eu estou ali para aprender, por que eu passei do meu horário? Se eu estou ali para praticar, por que o agendamento das atividades em que eu vou aprender e vou praticar teve que ultrapassar o horário previsto? Isso é falta de organização. Isso é falta de quê? De uma organização, de um plano de atividades de estágio que seja compatível com as disciplinas que ele estuda, com o período em que ele está cursando na faculdade. Projeto do curso. Esses exemplos que você está me dando são exemplos concretos de produção, de atividades produtivas e não educativas. Eu não planejo que horas a disciplina começa na faculdade, de 19 às 22, de 19 às 21. Por que a atividade no ambiente de estágio vai ser a qualquer hora ou vai extrapolar, vai passar? Não. Ela tem que ser tão regulada quanto são as disciplinas no curso. Não pode ser ao bel prazer do empregador. Exatamente. Não é? Porque isso atende à demanda de produção do empregador. E estagiário não é para substituir mão de obra. Não é para isso. Antes de começar o programa, a gente estava discutindo sobre o tema. E o senhor me dizia que as universidades, as faculdades, têm uma grande responsabilidade, um grande papel nisso, inclusive de negar determinados estágios que possam ferir a legislação. Exatamente. Não é isso? Isso está na lei. A lei diz claramente que cabe à instituição de ensino, ao professor orientador e quem mais cuidar do estágio, realocar, tirar o estudante do local em que ele está realizando a atividade, se for incompatível com a formação profissional dele, com o que está previsto no plano de atividade, no termo de compromisso. Então, ela é a maior responsável por o estágio estar correto ou não. Por quê? Porque ela aceitou aquele plano de atividades de estágio que a entidade, em tese, ofereceu. O que ocorre na prática é que o aluno já chega com os documentos assinados e já exigindo que o coordenador do curso ou alguém da faculdade responda, assine e pronto, para atender uma demanda, uma necessidade social, familiar, financeira, econômica dele e de sua família. Mas o estágio não serve para isso. Então, a universidade é a maior responsável, no caso de cursos superiores, por o estágio estar errado. Porque se a entidade que oferece o estágio está ali para ajudar a cumprir sua função social e ajudar as empresas a formar melhores profissionais, a instituição de ensino é quem deve avaliar, selecionar e eleger aquelas que interessam. E que são compatíveis. Que são compatíveis com o aluno que ela quer colocar no mercado. E não o contrário. O que a gente vê principalmente faculdades particulares, assinam qualquer termo de compromisso de estágio, porque com a bolsa o aluno garante o pagamento da mensalidade. Então o que a faculdade quer é que o aluno não deixe de pagar a mensalidade. O que ele está fazendo na unidade concedente de estágio não lhe interessa, ou interessa muito pouco. É isso que nós temos encontrado na prática. E a gente acaba realimentando, né? Eternamente esse ciclo viciosíssimo, né? Veja a manchete da Folha de Pernambuco em 3 de abril de 2016. Crise abre portas para estagiários. Mercado de trabalho se embaralha com a crise. Contratação de estudantes cresce entre empresas que buscam reduzir custos com INSS, FGTS, 13º salário. Ora, isso é um exemplo concreto de como a lógica do estágio está invertida no mercado. Completamente invertida. De que as empresas estão buscando uma forma de reduzir o custo com a mão de obra e estão recorrendo ao estágio. E na omissão das instituições de ensino, isso está se alastrando e o que nós temos encontrado são verdadeiras aberrações. Alunos de psicologia, por exemplo, na própria instituição de ensino, com a atividade de estágio, seguinte, entregar livros a professores e alunos. Sem nenhuma relação com o curso. O que é que tem a ver entregar livros para alunos e professores numa universidade com o curso de psicologia? Veja, mesmo internamente, no estágio obrigatório. Imagina na empresa, o que é que a gente encontra nos bancos? Estagiários de administração, contábeis e economia ajudando os idosos a tirar extrato dos terminais de caixa, a fazer depósito ou na conta ou na poupança, atendimento ao público geral. E no final, ele vai arquivar os documentos que foram requisitados pelos empregados bancários por ter aberto uma conta, uma poupança, por ter aplicado. Nenhuma, nada a ver com a administração, com a economia, com contábeis. É desvio de função. Totalmente. Né? E trabalho remunerado baixíssimo. Chegou uma pergunta, doutor Adilson, de Lúcio Souza. O estagiário larga 1 hora antes da aula e tem somente esse tempo para atravessar a cidade e chegar a tempo na aula. O que fazer nessa situação? E sobre os plantões nos finais de semana? São 2 perguntas. De algum modo a gente já tratou disso, né? Mas reforçando é que falta ele deve sentar com o seu orientador de estágio na faculdade
No caso, com o coordenador, do curso, orientador, o que for, chamar a empresa, o supervisor do estagiário, e verificar se há possibilidade de alterar esse horário. Porque, veja, não é para atender a demanda, a necessidade da empresa. É para atender a demanda, a necessidade da faculdade. Então, esse horário está incompatível com as atividades escolares dele. Sem dúvida. A lógica está completamente invertida. Né? A gente recebeu também 2 depoimentos de estudantes sobre experiências negativas com estágios. Sim. Convido a todos agora para escutar, por favor. Eu era estagiária de um órgão público e nele, além de eu desempenhar muitas atividades que não tinham praticamente nenhuma relação com a minha área de estudos, como, por exemplo, fazer lista de ramais e coisas assim, e calendário de datas que não tinha nenhuma ligação com o meu curso, eu também era meio que impedida de desempenhar muitas funções que tinham muito mais a ver com o que eu estudava e com o que eu deveria fazer profissionalmente em um estágio, pela condição de estagiária. Era como se me subestimassem, como se achassem que se eu fizesse uma determinada função, eu muito facilmente poderia errar e isso traria problemas para a gerência onde eu estava trabalhando. Então, eu trabalhava num lugar que eu era estagiária, trabalhava 8 horas por dia. O dono da empresa disse, como se fosse uma coisa boa para mim, olha, você não vai mais bater ponto, porque... Enfim, ele explicou de um jeito na hora, como se fosse uma coisa benéfica, mas na verdade era para não ficar registrado que eu era estagiária, trabalhava 8 horas, na verdade mais do que isso, porque às vezes eu largava bem mais tarde. Eu lembro de ser chamada a atenção porque eu tinha que largar às 5 e largava às 5 e eu fui chamada na sala do dono da empresa, tipo, para levar bronca de verdade, porque eu tava saindo no meu horário. E disseram, como assim você tá saindo no seu horário? E eu tive que explicar que eu era estagiária e que eu tinha que sair, porque eu precisava estudar. Eu tinha aula, né? Eu era estagiária, eu tinha aula depois disso, eu tinha faculdade. E eles me contrataram como estagiária e, obviamente, eles sabiam disso, mas eles não estavam nem aí. Porque eles, na verdade, tinham mais estagiários do que a empresa podia ter, pro número de funcionários, porque o que eles queriam mesmo era pagar menos. E, enfim, eu sofria todo tipo de abuso psicológico nessa empresa. E eles usavam essa... Tipo, com os estagiários, eram sempre pessoas mais novas, eles usavam disso para fazer essa pressão na cabeça de que, se você não passar por isso, você nunca vai ser nada na vida. Todo mundo que está aqui ganhando bem passou por isso. Só que não é verdade. O dono da empresa, inclusive, nunca foi estagiário de comércio exterior. Ele era formado em outra coisa. Então, é tudo mentira. E o que aconteceu é que depois que eu saí dessa empresa, depois que eu pedi demissão e várias vezes e consegui finalmente sair desse abuso todo, eu até hoje estou indo no psiquiatra, eu tomo remédio para ansiedade, descobri que eu estou com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Passo todos os dias da minha vida nervosa, 24 horas por dia, por conta de uma empresa que eu entrei achando que ia ser bom pra mim e não foi. Por conta de uma coisa que eu podia ter saído já na primeira semana, quando eu vi que ia ser um caos. E eram situações absurdas que eu passava, tipo, de humilhação de verdade. Nossa, eram coisas absurdas. A gente escutou agora 2 depoimentos enviados por estudantes que tiveram experiências bastante negativas com o estágio. E, doutora Dilson, é justamente aquilo que a gente falava. São exemplos claros e clássicos do desvirtuamento completo do que é uma relação de estágio, né? Exato. São 2 exemplos excelentes, né, para a gente analisar. O primeiro mostra como as empresas não querem que o estagiário realize certas atividades mais complexas, que seriam até próprias da formação profissional dele, porque a ela interessa o quê? Que ela faça aquelas atividades mais simples, rotineiras e repetitivas, que ela não quer que o empregado que ela paga bem faça. Perca tempo fazendo, isso, né? Então você tem nos bancos os gerentes que dão início e terminam o atendimento ao cliente. Aí, o banco não quer que no final do expediente ele perca tempo arquivando o documento, tirando xerox e digitalizando. E para isso ele usa o estagiário. Em contraponto, ao contrário do que deveria ser, quando há reuniões dos gerentes para tratar de metas, de planejamento de organização, o estagiário não participa nem sequer das reuniões, muito menos do planejamento. Então, como é que o estudante de administração de empresas vai aprender durante 2 anos a ser gerente, a ser administrador de empresa, se ele não participa de nada relativo a administrador? Esse exemplo final, em que ela dizem que o horário era o principal
problema na empresa. Ela não podia sair no seu horário. Ora, por que a empresa não queria que ela saísse no seu horário? Por que não queria que batesse o ponto? Porque não estava interessada no estágio, estava interessada na mão de obra que ela representava. Sem dúvida. Né? E no caso de ser órgão público, como a primeira afirmou, o fato de ser órgão público não é necessariamente uma chancela ou um rótulo para que o estágio esteja correto, não. O estágio pode estar errado tanto na iniciativa privada quanto em órgãos públicos. Às vezes até mais por abuso de autoridade. Se torna ainda mais grave, Se torna ainda mais grave, porque naquela de que não se aceita ou não se imagina que um juiz ou um procurador vão cometer alguma irregularidade no estágio, isso está totalmente equivocado. Pode estar tão errado quanto o estágio numa padaria. Quais são as principais denúncias de assédio ou de abuso ou de irregularidades que chegam ao Ministério Público do Trabalho sobre estágio? Olha, na verdade, chega muito pouca denúncia. É verdade. Praticamente não chega a denúncia. O que nós temos de... Por quê? Porque o estagiário está nessa condição e ele, a maioria, precisa da bolsa, precisa da remuneração. Tem medo de perder aquilo, Tem medo de perder aquela oportunidade. Tem medo de se queimar no mercado, entre aspas. Ele não vai denunciar. A empresa, claro que não vai falar nada. E a instituição de ensino, principalmente a maioria é do âmbito privado, também não vai falar nada porque com a bolsa ele garante a remuneração. Sim. Então nós temos um problema grave que é os três entes, a instituição de ensino, o aluno e a unidade concedente, agem de uma forma que fica muito difícil levar o conhecimento da sociedade do que acontece de fato nas relações de estágio. Entretanto, que são relações super desiguais. No entanto, a gente tem a atuação proativa, que é de iniciativa própria. Nós temos o Ministério Público do Trabalho em Caruaru, em Petrolina e no Recife. Formamos um grupo de estágio aqui no Recife. Temos um grupo agora nacional e que está começando a atuar de forma organizada no Brasil inteiro. Como é que funciona esse grupo de trabalho, esses grupos? Os grupos de trabalho funcionam de forma que esse tema, toda vez que chegar uma denúncia ou que a gente tenha conhecimento de alguma irregularidade, a gente pode instaurar os inquéritos, os procedimentos investigativos, tentar agir todo mundo da mesma forma para não haver disparidade entre um achar que está certo e outro achar que está errado, embora haja independência funcional, de modo que as ações civis públicas, as propostas de termo de ajuste de conduta, as audiências públicas sejam conduzidas tratando o tema de forma uniforme. Então, as pessoas que quiserem denunciar, eu acho que é importante sim que denuncie. E há esse canal de denúncia? Sim, no www.prt6.mpt.mp.br, o site repetir, da Procuradoria, www.prt6.mpt.mp.br. A gente coloca no site da gente também. Exato. A denúncia pode ser feita sob sigilo ou até anônima. A pessoa pode se identificar e pedir sigilo, marcar um xizinho lá que quer sigilo. Ou pode simplesmente não dizer nem quem é. É importante que diga, porque muitas vezes a gente recorre a essa pessoa para pegar mais informações, que nem sempre a gente consegue na empresa. Sim, então, e essa identidade vai ser preservada. Vai ficar em sigilo. Maravilha. www.prt6.mpt.mp.br para fazer denúncias e tirar dúvida também. Tirar dúvida. Sim, ela pode fazer a denúncia achando que está errado e a gente vai verificar e pode arquivar mostrando que não há erro a combater. Ou vai mostrar que há erro e vai chamar a empresa para tentar regularizar. Então vocês prestam essas orientações também, né? Para os estudantes. A gente está quase terminando, mas ainda tem mais algumas perguntas. Existe valor mínimo de bolsa para estagiário? Olha, não existe, porque o salário mínimo é para empregado, né? Você pode receber uma bolsa de 300, 400, 500, porque a bolsa, na verdade, no estágio obrigatório, ela não é obrigatória, ou seja, a entidade pode não pagar nada, mas no estágio não obrigatório tem que pagar uma bolsa e tem que fornecer o auxílio transporte, mas a bolsa deve ter digamos, um valor compatível com as atividades que ele já realiza, com o grau de responsabilidade, enfim. Com muito cuidado para que isso não seja o principal, né? Então, o aluno deveria estar muito menos preocupado com a bolsa do que com deveria estar muito mais preocupado com a aprendizagem, com as atividades que ele vai realizar, do que com a bolsa. Ele não deve precisar da bolsa, ele não deve precisar do estágio. Né? Isso é uma verdade. Mais perguntas chegando aqui, uma de Estevam Farias. Qual a proporção correta que deve haver no quadro de funcionários de uma empresa para existirem estagiários? E se eles precisarem tirar dia de trabalho para se dedicar aos estudos, é possível negociar com a empresa? Não só é possível, como deve, né? Isso é exigência, né? A prioridade é a educação. Tanto que a lei diz que nos períodos de avaliação escolar é obrigatória a redução da jornada de trabalho, de modo que permita ao estudante estudar mais, se dedicar mais. Não é uma benesse, né? É uma obrigação da empresa, né? O máximo de contratação de estagiário é 20% do quadro, né, em cada estabelecimento para estágio de nível médio, né?
E superior também? Superior, a lei diz que não se aplica. Não né? se aplica. Mas, razoavelmente, você não tem como admitir que numa empresa em que haja muito mais estagiários, estagiários do que empregados, algo pode estar errado. Né? Tem uma pergunta aqui de Roberto Lemos. Gostaria de saber o que você, eu acredito que é o senhor, pensa sobre a questão do estagiário na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, a pergunta é muito genérica, né? O que eu tenho a dizer em relação à Universidade Federal de Pernambuco é que no campus Caruaru, né, os representantes de lá, da instituição de lá, estiveram comigo, assinaram um termo de ajuste de conduta para fazer várias alterações, estão fazendo essas alterações, encerraram vários estágios, adotaram várias medidas, modelos, termos de compromisso, enfim. Eles passaram a adotar várias medidas com o objetivo de realmente se adequar ao cumprimento da lei de estágio. Em relação a Recife, nós ainda não temos um inquérito, nem temos ainda um trabalho feito com eles, mas está nas nossas metas do grupo de trabalho fazer esse trabalho com a Universidade Federal de Pernambuco aqui no campus do Recife. Maravilha. Tem outra pergunta aqui de Geis Herculano. Há uma redução na carga horária. A gente já respondeu isso. Há uma redução na carga horária no período de avaliação da universidade. Tem que haver. Tem que haver. Está lá no contrato, inclusive, né? Do estagiário ter a redução na sua carga horária nos períodos de avaliação. E a universidade também precisa cobrar isso, né? Sim, não pode deixar só a cargo do aluno. Claro. Os relatórios de atividade de estágio, né? E essa relação que o estagiário deve ter com o seu professor orientador tem que ser muito aberta e tem que lhe dar a oportunidade de ele realmente falar sobre o estágio. Não simplesmente fazer um relatório no final de 6 meses e o professor dar um visto e não se inteirar do que realmente ocorre. Sem dúvida. E o senhor falava também da importância das universidades, das coordenações de estágio, visitarem esses locais de trabalho, não é? Não é nem essa questão de ser importante da só. Necessidade. É questão de obrigação. A lei prevê que a universidade, a instituição de ensino, tem que avaliar as instalações das unidades concedentes para verificar se há condições de formação profissional, educacional e cultural para os seus estudantes. Maravilha. O programa Fora da Curva de hoje, 20 de novembro, vai chegando ao fim. Eu agradeço bastante ao senhor. Nós agradecemos, estamos à disposição. Questões. E aí, logo em seguida, a gente vai gravar um pequeno vídeo com o senhor para tirar alguma outra dúvida ou falar coisas que a gente não conseguiu abordar nessa meia hora. Okay. Então, muito obrigada ao senhor. A produção de hoje foi de Ed Rodrigues, com a apresentação minha, Adriano Santana. Tivemos Vitor Aguiar e também Mirela Lima aqui no estúdio. Carol Laranjeiras e Beatriz Jatobá estiveram nas redes sociais. Na técnica de som, Alexandre César. Muito obrigada. A gente tem reprise às 10 da noite. Amanhã, Manina Aguiar, com produção de Ana Veloso. O programa de amanhã vai falar sobre a quem interessa o fim do Sistema Único de Saúde. Tema igualmente importante. Antes de terminar, a estudante de jornalismo Manuela Andrade, que é estagiária aqui da Universitária FM, leu pra gente um texto do professor Frederico Almeida, professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, sobre o Dia da Consciência Negra. Vamos escutar, por favor. Não há nenhuma razão, a não ser o racismo, para que celebremos Tiradentes como feriado nacional, o mais pobre dos líderes brancos de uma revolta liberal e maçônica. Mas ainda nos metemos em falsas polêmicas sobre a legitimidade de um feriado em homenagem a Zumbi dos Palmares, o último líder do maior e mais poderoso quilombo de resistência à escravidão, cuja morte, em 20 de novembro, inspirou o Dia da Consciência Negra. Temos, no máximo, um feriado municipal, conquistado a duras penas, e não sem resistências e críticas, que ainda perduram sobre os cínicos argumentos do excesso de feriados no Brasil e a ausência de raças a nos definir como nação. Se fôssemos mais sérios como nação em relação ao nosso triste passado, hoje seria feriado nacional, com o presidente das repúblicas brasileira e portuguesa pedindo desculpas anualmente pela escravidão e homenagens com honras militares ao último general de Palmares. Mas se fôssemos um país sério em relação a esse tema, o passado de escravidão e quilombos não seria mais o nosso presente de desigualdade, segregação e racismo. Viva Zumbi! Viva o quilombo dos Palmares! Muito obrigada, Manuela. Boa tarde, boa semana, e lembro a todo mundo que hoje esse programa também, além da Consciência Negra, presta uma homenagem à professora Bárbara Goner, que nos deixou há um ano. Boa semana.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud.